Capítulo 12. Desmantele a memória do antigo eu. Terceira semana. Mais uma vez, você vai ler e escrever na quinta e na sexta etapas antes de fazer a meditação da terceira semana. Quinta passo: observar e recordar. Nessa etapa, você observa seu antigo eu e recorda quem não quer mais ser. Assim como nossa definição operacional de meditação na parte segunda, observar e recordar é se familiarizar, cultivar o eu e tornar conhecido que de certa forma é desconhecido. Aqui você ficará completamente consciente, mediante observação, da inconsciência específica ou dos pensamentos e ações habituais que constituem aquele estado de mente e corpo que você nomeou na segunda etapa. Reconhecer. A seguir, você se recordará, mediante lembrança, de todos os aspectos do antigo eu que não mais deseja ser. Você vai se familiarizar com você, sendo a antiga personalidade, com os exatos pensamentos aos quais não quer mais dar poder, de modo a jamais voltar a ser o antigo eu. Isso liberta você do passado. O que você ensaia mentalmente e o que demonstra fisicamente é quem você é em nível neurológico. O eu neurológico é constituído da combinação de seus pensamentos e ações momento a momento. Essa etapa é concebida para criar uma maior percepção e uma melhor observação de quem você tem sido, metacognição. Ao repassar e refletir sobre o seu antigo eu, você obtém clareza sobre quem não quer mais ser. Observar, fique consciente de seus estados mentais habituais. Na segunda etapa, reconhecer, você já observou a emoção que o dirige. Agora quero que fique tão familiarizado com seus pensamentos, ações específicos derivados das antigas sensações que consiga dar-se conta deles enquanto vive sua vida. Com a repetição da prática, é possível ficar tão ciente dos antigos padrões que você jamais permite que frutifiquem. O resultado final é que você permanece à frente do antigo eu, de modo que tem controle sobre ele. Você começa a notar o início do sentimento que normalmente dirige seus pensamentos e hábitos inconscientes e fica tão familiarizado com isso que o mais leve indício agora é trazido à sua atenção. Por exemplo, se você está superando a dependência em alguma substância como açúcar ou tabaco, quanto mais é capaz de perceber quando começam as dores e pontadas do vício químico no corpo, mais cedo será capaz de lutar contra elas. Qualquer pessoa sabe quando começa o desejo feroz. Você começa a notar impulsos, a instigação e às vezes gritos altos que soam como: apenas faça. Ceda. Vá, só dessa vez. Ao avançar em frente e acima continuamente, com o tempo você consegue notar quando os anseios aparecem e fica mais bem equipado para lidar com eles. O mesmo é válido para a mudança pessoal, só que a substância não é algo que exista fora de você. Na realidade, é você. Seus sentimentos e pensamentos na verdade são parte de você. No entanto, seu objetivo real aqui é ficar tão ciente do estado mental autolimitante que jamais deixe um pensamento ou comportamento passar despercebido. Quase tudo que demonstramos começa com um pensamento. Mas só porque você tem um pensamento não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro que se conectaram por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, você deve se perguntar: esse pensamento é verdadeiro ou é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? Se eu agir por esse impulso, isso levará ao mesmo resultado em minha vida? A verdade é que são ecos de seu passado conectados a fortes sentimentos que ativam velhos circuitos em seu cérebro e fazem você reagir de modo previsível. Oportunidade para escrever. Que pensamentos automáticos você pensa quando sente a emoção identificada na segunda etapa? É importante anotar e memorizar a lista para ajudar a reconhecer seu conjunto único de pensamentos autolimitantes. Talvez você considere os exemplos a seguir úteis. Exemplos de pensamentos autolimitantes. Seu ensaio mental diário e inconsciente. Jamais conseguirei um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Ele sempre me deixa com raiva. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim, então por que me dar ao trabalho de tentar mudá-lo? Minha vida é desse jeito por culpa dela.
Realmente não sou tão inteligente. Sinceramente não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto minha situação com. Nunca farei diferença. Não consigo. Não gosta de mim. Tenho de trabalhar mais duro que a maioria das pessoas. É a minha genética. Sou igual à minha mãe. Assim como os pensamentos habituais, as ações habituais também constituem seus estados mentais indesejáveis únicos. Você é influenciado a se comportar de formas memorizadas pela própria emoção que condicionou seu corpo a ser sua mente. Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções, e então dá por si sentado no sofá comendo batata frita, com o controle remoto numa das mãos e um cigarro noutra. Entretanto, horas antes você havia proclamado que ficaria em forma e iria parar com todos os comportamentos autodestrutivos. A maioria das ações inconscientes é executada para reforçar emocionalmente a personalidade e satisfazer um vício, para causar mais da mesma sensação. Por exemplo, pessoas que se sentem culpadas no dia a dia têm de executar certas ações para satisfazer seu destino emocional. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Muitas ações inconscientes combinam com quem somos emocionalmente e nos satisfazem nesse aspecto. Por outro lado, muitas pessoas exibem certos hábitos a fim de fazer desaparecer temporariamente o sentimento que memorizaram. Buscam gratificação instantânea em algo externo para se libertar momentaneamente da dor e do vazio. Seus vícios criam seus hábitos. Como nada externo consegue resolver permanentemente seu vazio, você invariavelmente terá de fazer mais da mesma atividade outra vez. Horas depois, após a excitação ou a vibração diminuir, você terá de retornar à mesma tendência viciante mais uma vez, mas por mais tempo. No entanto, quando desmemoriza a emoção negativa de sua personalidade, você elimina o comportamento destrutivo inconsciente. Oportunidade para escrever. Pense sobre a emoção indesejada que você identificou. Como você age habitualmente quando se sente desse modo? Você pode reconhecer seus padrões entre os exemplos a seguir, mas certifique-se de adicionar aqueles comportamentos que lhe são específicos. Agora note os modos únicos como se comporta quando sente aquela emoção. Exemplos de ações, comportamentos limitantes. Seu ensaio físico diário e inconsciente. Ficar de mau humor. Sentir pena de si mesmo por estar sozinho. Comer para aliviar a depressão. Ligar para alguém para reclamar de como se sente. Puxar briga com alguém que ama. Beber demais e fazer um papelão. Comprar e gastar mais do que tem. Procrastinar. Fofocar ou espalhar boatos. Mentir sobre si mesmo. Ter um ataque de mau gênio. Tratar os colegas de trabalho com desrespeito. Flertar com outras pessoas apesar de ser casado. Vangloriar-se. Berrar com todo mundo. Apostar demais. Dirigir agressivamente. Tentar ser o centro das atenções. Dormir tarde todos os dias. Falar demais sobre o passado. Se você tem dificuldades para chegar às respostas, pergunte a si mesmo o que pense em várias situações de sua vida e observe interiormente como pensa e reage. Você também pode olhar para dentro de si pelos olhos de outras pessoas. Como elas diriam que veem você? Como você age? Recordar, relembre os aspectos do antigo eu que você não quer mais ser. Agora revise e memorize sua lista. Essa é uma parte essencial da meditação. Seu objetivo é se familiarizar com a forma como você pensa e age quando essa emoção específica o incita. É para fazê-lo lembrar de como não quer mais ser e de como você estava se fazendo tão infeliz. Essa etapa o ajuda a ficar ciente de como se comporta inconscientemente e o que diz para si mesmo enquanto está pensando e sentindo e pensando, de modo que tenha mais controle consciente nas horas de vigília. Executar essa etapa é um trabalho em andamento. Em outras palavras, se você senta todos os dias durante uma semana para focar nisso, provavelmente descobre que continua a modificar e refinar sua lista. Isso é bom. Nessa etapa, você acessa o sistema operacional dos programas de computador na mente subconsciente e lança a luz neles para sua revisão.
Em última análise, você fica tão familiarizado com essas cognições que as inibe de disparar. Você vai podar as conexões sinápticas que constituem um antigo eu. E, se toda a conexão neurológica formada constitui uma memória, então você está de fato desmantelando a memória do antigo eu. Ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se conseguir memorizar todos esses aspectos do antigo eu, você vai separar ainda mais sua consciência do antigo eu. Quando seus pensamentos e reações automáticos habituais forem completamente familiares, nunca passarão despercebidos ou não reconhecidos. E você será capaz de antecipá-los antes de serem iniciados. É aí que você está livre. Nessa etapa, lembre-se, seu objetivo é consciência. Agora você conhece o treinamento, leia a sexta etapa e faça parte escrita, então você estará preparado para começar as meditações da terceira semana. Sexta passo, redirecionar. O que acontece quando você usa as ferramentas de redirecionamento é o seguinte: você evita comportar-se de forma inconsciente. Você para de ativar seus antigos programas e muda biologicamente, cessando os disparos e as conexões de células nervosas. De modo semelhante, você deixa de sinalizar os mesmos genes das mesmas maneiras. Se você lutou com a ideia de entregar o controle, essa etapa lhe permite retomar as rédeas a fim de quebrar o hábito de ser você mesmo de modo mais consciente e judicioso. Quando você se torna mestre na arte de se redirecionar, constrói uma base sólida sobre a qual criar seu novo eu melhorado. Redirecionar. Pratique o jogo da mudança. Durante as meditações desta semana, considere algumas das situações que você listou no passo anterior e, ao imaginá-las ou se observar em sua mente, diga para você mesmo, em voz alta: mude. É simples. 1. Imagine uma situação em que você está pensando e sentindo de modo inconsciente. Diga mude. 2. Fique ciente de um cenário, com uma pessoa ou uma coisa, por exemplo, em que você poderia facilmente cair em um antigo padrão de comportamento. Diga mude. 3. Imagine-se em um evento em sua vida em que haja uma boa razão para ficar aquém do seu ideal. Diga mude. A voz mais alta em sua cabeça. Após recordar-se de permanecer consciente ao longo do dia, conforme aprendeu no passo anterior, agora você pode utilizar uma ferramenta para mudar no momento exato. Sempre que se pegar pensando um pensamento limitante ou se engajando em um comportamento limitante na vida real, apenas diga mude em voz alta. Com o tempo, sua própria voz se tornará a nova voz em sua cabeça, e a mais alta de todas. Ela se tornará a voz do redirecionamento que você programou em seu sistema nervoso. Ao interromper repetidamente o antigo programa, seus esforços começarão a enfraquecer ainda mais as conexões entre aquelas redes neurais que compõem sua personalidade. Pelo princípio de aprendizado hebbiano, você soltará os circuitos conectados ao antigo eu durante sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo, não estará mais sinalizando epigeneticamente os mesmos genes dos mesmos modos. Esse é outro passo para que você fique mais consciente. É desenvolver o controle consciente de você mesmo. Quando consegue parar uma reação emocional reflexa a alguma coisa ou pessoa em sua vida, você está escolhendo poupar-se de um retorno ao velho eu que pensa e age daquelas formas limitadas. Pela mesma ideia, se adquire controle consciente dos pensamentos, que podem ter início a partir de alguma memória extraviada ou da associação conectada a alguma pista ambiental. Você se afasta do destino previsível no qual pensa os mesmos pensamentos e executa as mesmas ações que criam a mesma realidade. Trata-se de um lembrete colocado por você em sua própria mente. À medida que fica ciente, redireciona seus pensamentos e sentimentos familiares e reconhece seus estados de ser inconscientes. Você também não está mais esgotando sua valiosa energia. Quando vive em estado de sobrevivência, você sinaliza seu corpo em um status de emergência, acabando com a homeostase, mobilizando muita energia. Essas emoções e pensamentos representam uma baixa frequência de energia que é consumida pelo corpo. Quando está consciente, muda os pensamentos e emoções antes de que cheguem ao corpo, cada vez que os observa ou
Redireciona. Você conserva energia vital que pode usar para criar uma nova vida. Memórias associativas desencadeiam respostas automáticas. Uma vez que permanecer consciente é crucial para a criação da nova vida, é importante entender como as memórias associativas tornaram tão difícil você permanecer consciente no passado e como praticar o redirecionamento pode ajudá-lo a se livrar do antigo eu. Vimos anteriormente que o experimento clássico de Pavlov de condicionamento com cães ilustra lindamente por que é tão difícil para nós mudarmos a reação dos cachorros naquele experimento. Aprender a salivar em resposta a uma campainha é um exemplo de resposta condicionada baseada em uma memória associativa. Suas memórias associativas existem na mente subconsciente. Elas se formam com o tempo, quando a exposição repetida a uma condição externa produz uma resposta automática interna no corpo, que então desencadeia um comportamento automático. Quando um ou dois sentidos respondem à mesma pista, o corpo reage sem muito envolvimento da mente consciente. Ele é ativado por um pensamento ou uma memória. Da mesma forma, vivemos conforme numerosas memórias associativas semelhantes em nossas vidas, desencadeadas por muitas identificações conhecidas derivadas de nosso ambiente. Por exemplo, se você vê alguém que conhece bem, a chance é de que responda de modo automático, sem sequer saber disso. Conscientemente, a visão desse indivíduo cria uma memória associativa com alguma experiência passada conectada a alguma emoção que então ativa um comportamento automático. A química do seu corpo muda no momento em que você pensa sobre tal pessoa na memória passada. Um programa roda a partir do condicionamento repetido que você memorizou sobre aquela pessoa em sua mente subconsciente. E, igual aos cães de Pavlov, em questão de instantes você estará respondendo fisiologicamente, de forma inconsciente. Seu corpo assume o controle e começa a operar você subconscientemente, com base em alguma memória do passado. Agora seu corpo predomina no controle. Você está fora do banco do motorista conscientemente porque o corpo-mente subconsciente está controlando você. Quais são as pistas que fazem com que isso ocorra tão rapidamente? Pode ser toda e qualquer coisa em seu mundo exterior. A fonte é o seu relacionamento com seu ambiente conhecido, é a sua vida, que está conectada a todas as coisas, pessoas que você experimentou em diferentes períodos e locais. Por isso é tão difícil permanecer consciente no processo de mudança. Você vê uma pessoa, ouve uma música, visita um lugar, lembra de uma experiência, e seu corpo imediatamente começa a se ligar a partir de uma memória do passado. E seu pensamento, associado a como se identificar com alguém ou alguma coisa ativa uma cascata de reações abaixo da mente consciente que fazem você então retornar à mesma personalidade. Você pensa, age e sente de maneiras memorizadas, automáticas e previsíveis. Você subconscientemente reidentifica-se com seu ambiente conhecido do passado, que então remete ao eu conhecido que vive no passado. Quando Pavlov continuou a tocar a campainha sem a recompensa de comida, a resposta automática dos cães diminuiu com o tempo, pois eles não mais mantiveram a associação. Poderíamos dizer que a exposição repetida dos cachorros à campainha sem comida reduziu sua resposta neuroemocional. Eles pararam de salivar, pois a campainha tornou-se um som sem qualquer memória associativa. Dê-se conta antes de ficar inconsciente. À medida que sua mente passa por uma série de situações nas quais você deixa de ser o antigo eu, emocionalmente, sua exposição repetida aos mesmos estímulos, mentalmente, com um tempo enfraquece sua resposta emocional àquela condição. E, à medida que você constantemente se expõe aos mesmos motivos da antiga identidade e nota como respondia automaticamente, você fica consciente o bastante de sua vida para se dar conta de não ficar inconsciente. Com o tempo, todas as associações que ligavam o antigo programa se tornarão iguais à experiência da campainha sem comida dos cachorros. Você não reagirá fisiologicamente de modo reflexo ao você neuroquímico, conectado a pessoas ou coisas familiares. Assim, o pensamento sobre uma pessoa que lhe dá raiva ou a interação com o ex-namorado não mexem mais com você porque você se deteve cuidadosamente várias vezes. Ao interromper o vício na emoção, não pode haver reação automática.
Nessa etapa, é a sua percepção consciente que o livra da emoção associada ou do processo de pensamento na vida cotidiana. Na maior parte do tempo, essas reações reflexas passam sem verificação porque você está ocupado demais sendo o antigo eu. É importante que você racionalize além do barômetro de seus sentimentos para entender que essas emoções de sobrevivência estão afetando suas células de maneiras adversas ao apertar os mesmos botões genéticos e colapsar seu corpo. Isso levanta a questão: esse sentimento, comportamento ou atitude é amável para comigo? Após eu dizer mude, gosto de dizer, isso não é amável para comigo. As recompensas de ser saudável, feliz e livre são muito mais importantes do que ficar empacado no mesmo padrão autodestrutivo. Não quero sinalizar emocionalmente os mesmos genes da mesma forma e afetar meu corpo de modo tão adverso. Nada vale isso. Terceira semana. Item. Guia para meditação. Durante as meditações da terceira semana, sua meta é adicionar a quinta etapa, observar e recordar, e a sexta etapa, redirecionar as etapas anteriores, de modo que execute todas as 6. A quinta e a sexta etapas acabam se fundindo em uma única etapa. Ao longo do dia, à medida que surgem pensamentos e sentimentos limitantes, observe-se e automaticamente diga mude em voz alta ou ouça essa mensagem, em vez da S, antiga S, voz, ES, como a voz mais alta em sua cabeça. Quando isso acontecer, você estará preparado para o processo de criação. Primeira etapa, como de costume, comece pela indução. Segunda a quinta etapas, depois de reconhecer, admitir, declarar e renunciar, é hora de continuar a abordar os pensamentos, ações específicos que naturalmente escapam à sua atenção. Observe seu antigo eu até ficar totalmente familiarizado com esses programas. Sexta etapa, à medida que observa o antigo eu enquanto está em meditação, selecione alguns cenários de sua vida e diga mude, em voz alta.